Vamos lá, gente. Boa noite, boa noite. É um prazer ter todos vocês aqui. E a primeira coisa é... Então, oficialmente, boa noite a todos. Eu vou passar... Peraí, só um minuto. Pronto, me achei. Eu quero dar uma boa noite a todos os meus convidados, em especial a equipe da Nébula, que hoje está aqui para trocar uma ideia super legal com a gente, para dar uma sequência, né, para dar sequência na reunião. Eu vou solicitar que a Ingrid ocupe a tribuna virtual e apresente todo mundo. Opa. Boa noite, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, e na tribuna virtual ocupo eu, Ingrid Léo, diretora de imagem pública desta unidade, classificação publicitária, ocupando hoje as funções de diretor de protocolo, aqui entre parênteses, até que o nosso companheiro Luiz volte da embarcação e retome aí esse trabalho de protocolo. Mas vamos lá. Dando boas-vindas a todos que estão nos prestigiando hoje, e passo minha palavra para o Alexander. Perfeito, obrigado, Ingrid. Para abrir boa noite a todos. Tá, ok. Boa noite a todos. Alexander Cardoso, sócio representativo... Não, instante. Perdi. Sócio representativo do Rotaract Clube de Nova Iguaçu Leste, na classificação de universitário de Ciências Sociais. Nesse momento, eu estou abrindo para as pequenas comunicações, então, aquele que decidir comunicar alguma coisa, utilize esse momento para tal. Vou deixar registrado aqui. Vou deixar registrado aqui que isso me traz boas lembranças de todo esse protocolo e ver o bom andamento do tudo, tá? Então, primeiramente, devo dar parabéns a todos que eu estou vendo, né, pela primeira vez. Tá bom? Sucesso na caminhada, tá? E estamos juntos. Se precisar, não estou chamando. Então, moçada, eu levantei a mão, mas acho que vocês não viram. Vou tomar a liberdade de falar. A minha comunicação dessa noite é reforçando o pedido dos nossos Interact. Eles estão com uma ação de coleta de tampinhas plásticas de PET e também aquelas tampas plásticas tipo que vêm amaciantes, né? Eu não vou compartilhar a imagem da campanha para a gente não perder tempo com a comunicação, tá? Mas, como a campanha ela é local em Nova Iguaçu, e todos conhecem a EBB Tinguá, que é o horto que tem no centro da cidade, a EBB Tinguá está fazendo a coleta e aguarda o armazenamento dessas tampinhas, que estão sendo revertidas para a esterilização de animais de rua. Então, assim, é ajudar a gente a comunicar, não deixar esquecer, não deixar esfriar essa campanha que não tem data para terminar. E a outra campanha, eu estava aguardando o Joel chegar, mas já que ele não chegou, eu vou comunicar, vou lembrar também. Os nossos kids, né, a nossa turminha jovem, que vai até 11 anos de idade, eles adotaram uma campanha que vai virar projeto. Então, o Kids, a partir do mês passado, tomou a decisão de que a doação para crianças recém-nascidas vai ser um projeto fixo deles. Então, quem tiver roupinhas de bebês, enxoval, para ajudar as mamães carentes, para procurar o Joel do nosso clube, que ele recolhe as roupinhas, lava, né? A esposa dele cuida direitinho. Essas roupinhas, elas têm sido doadas para 3 instituições na região do Corumbá e adjacências, que é uma região em Nova Iguaçu que tem muita demanda, porque tem muitos carentes precisando, principalmente na pandemia que a turma ficou em casa. Não preciso explicar, né? Aumentou a natalidade, tem mais criancinha precisando de roupa. Então, quem puder, é só na campanha que a gente coloca nos grupos, tem lá o telefone do Joel, dependendo da situação, ele até vai ao local buscar, se for volume, né? Se valer a pena o deslocamento dele, tá bom? Então, as minhas 2 comunicações eram essas. E só para fechar, quarta-feira que vem, na reunião do Leste, nós vamos ter o programa do Papo de Janela.
Então, foi solicitado na reunião na quarta-feira anterior, no Leste está fazendo a reunião uma semana, 1h, por acaso hoje foi 1h, e na semana seguinte, às 20 horas. Então, na semana que vem, o Papo de Janela, que é um programa com um tema livre, foi solicitado a nós um tema que envolvesse pets. Resumo, vai ter, sim, animais na tela, na sala virtual, na semana que vem. Então, tragam seus pets, viu, Andresa? A gente ainda não decidiu qual vai ser a pergunta. Ele já está aqui, está dormindo. Pois é, a gente ainda não decidiu qual vai ser a pergunta do Papo de Janela, mas a gente solta uma pergunta e chama todo mundo para vir rir, brincar e falar de coisa boa para aliviar a alma, tá bom? São essas 3 minhas comunicações. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Mais alguém deseja fazer qualquer comunicação? Se ninguém tiver mais nada para comunicar nesse momento, aviso que finaliza esse momento e devolvo a palavra para o protocolo Ingrid. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Atenção. Vamos fazer agora a introdução dos nossos palestrantes de hoje, que é a equipe Nebula, que desde 2015 se reuniram em 2015 para começar a fazer, como eles vão nos falar, né, eventualmente, projetos de games rápidos, que eles chamam de Game Jams, que são desenvolvimentos de games em 48 horas, e estão aí, não pararam esse desenvolvimento até hoje, né? Não acabaram esses projetos até hoje, que foram emendando um projeto em cima do outro, e, claro, né, terminando os projetos, mas enfim, mas estão juntos aí como equipe até hoje. Apresentando na equipe temos o Sérgio, que ele trabalha como o X e o Y designer, e na produção também. Temos o Marcelo, que é game designer e diretor de arte, e temos o Henry, que é developer e generalista dos projetos. Pessoal, pode entrar, podem fazer o uso da palavra, transmitir, vocês já estão com a permissão? Beleza. Podem ficar aí à vontade para iniciar a palestra. E aí, pessoal? Boa noite. O Henry trouxe para a gente essa possibilidade de a gente vir apresentar um pouquinho do universo de jogos para a galera. E isso deixou a gente muito empolgado. Só que logo de cara a gente já ficou na dúvida do que a gente ia falar sobre, que a gente queria entender quem era, o que a gente estava falando. Porque a gente tem algumas apresentações que a gente já fez nesse sentido, e aí a gente pegou e falou, pô, vamos falar um pouquinho do mercado, né, como um todo, e tentar quebrar uma mística aí de que o jogo é só diversão, né? Então a gente tem, para a galera mais nova, deve já acompanhar o mercado de jogo de uma forma bem diferente do que a gente, porque eu me coloco porque eu tenho 32 anos, então eu peguei uma outra geração de jogos e hoje em dia o formato de jogos é um pouco diferente do que foi antes. Se puder passar para a gente se apresentar. Então, pode passar essa aí. Aí, eu sou o Sérgio, né? Eu sou UI, UX e produtor dentro da Nebula. Hoje atuo como Product Designer numa empresa chamada Gazeus Games. Tem alguns jogos grandes mobile, principalmente jogos de carta e jogos de dominó. Entrei no mercado há uns 3 anos, mercado de jogos, mas já atuo desde 2009 como no mercado publicitário. Então, para mim foi muito uma mudança também, essa quebra de paradigma, de entender o que era o mercado de jogos, foi legal e tem sido interessante a descoberta. Aí tem o colega Marcelo, pode se apresentar aí também. Eu sou Marcelo, sou graduando em design gráfico. Eu atuo no mercado de jogos de forma indie. Além do meu trabalho, eu trabalhava com jogos junto com o Henry e o Sérgio desde 2015. E desde o ano passado eu trabalho com efeitos especiais para jogo e sistemas de design para jogos. Tem o Henry. Dentro da Nebula, eu sou desenvolvedor. Eu atuo ativamente na parte de programação dos jogos.
e como generalista. Então, eu atuo um pouquinho em cada parte da produção, seja a parte artística, a parte de áudio, de logística. E fora da Nebula, eu atuo também como designer gráfico e ilustrador, né? Trabalho bastante na área de marketing, principalmente voltado para eventos e tudo mais. Isso daí passa também. A gente queria trazer, antes de começar, falar um pouquinho, Marcelo, que pode falar dos nossos jogos também. A gente faz bastante jogos, a gente faz muito jogo educativo. A gente geralmente faz jogos com pegada para criança, a gente faz jogos ambientais. Mas fora isso, a gente faz alguns jogos de celular, principalmente ali os que estão, né, que a gente está publicando junto com a Hermit Crab. São jogos de celular, mobile, padrão. E a gente tem os nossos jogos maiores, que são tipo jogos de arcade que nem Sonic, os jogos bem grandes mesmo, que a gente está fazendo ao longo dos anos, que são nossos jogos maiores, que são os jogos que a gente está planejando ao longo do tempo, no futuro. Cabe colocar aqui também, até a gente não colocou um jogo que a gente agora está em desenvolvimento, que nasceu numa Game Jam, e aí, rapidamente falando do que é uma Game Jam, como a Ingrid falou, são eventos normalmente curtos, né, onde qualquer pessoa, e mesmo que não seja desenvolvedor, e é isso que é interessante, mesmo que não atue necessariamente na área, você pode participar. Alguns são concursos, outros são só participação mesmo, e até convido ao grupo, né, a galera aqui a tentar, talvez, quem sabe, já está surgindo aqui a ideia do Rotaract tentar formalizar ou fazer um próximo Global Game Jam, participar de alguma forma assim, porque esses eventos são bem interessantes, porque eles introduzem as pessoas ao mercado. Então, por exemplo, um evento de 48 horas para desenvolver um jogo. Você não consegue fazer um grande jogo, mas você faz alguma coisa. Inclusive, um desses nossos jogos é uma experiência para um time, e é uma coisa bem legal, colaborativa. E a gente, por exemplo, um dos nossos jogos está agora, que a gente não colocou na lista, mas um dos jogos que a gente fez num evento desses agora está, por exemplo, recebendo, passando por algumas rodadas de negociação para um lançamento internacional. Então, assim, é legal olhar, e é isso que a gente quer mostrar aqui um pouco, olhar para o jogo além do que era jogar jogos só, né? Aquela experiência de somente estar ali jogando. Então, a gente queria trazer alguns números. No próximo slide, a gente trouxe algumas coisas sobre o mercado mundial de jogos. Deixa eu pular aí, hein? Basicamente, a gente quer falar um pouquinho desse mercado, como o mercado movimenta. Atualmente, cerca de quase 130 bilhões ao ano é a previsão para o ano de 2021 de dinheiro no mundo, mercado total, né? Com um pouco mais de 3 bilhões de jogadores. Então, isso só para ter essa proporção. A gente está falando aqui de jogos mobile também, né? No próximo slide a gente dividiu isso. As principais plataformas usadas, ou seja, os jogos mobile ocupam 47% da fatia. Os jogos de console, ou seja, videogame, ocupam 29% e de PC 24%. Isso só para dar mais ou menos esse panorama de o quão grande ele é. E o mercado, só no Brasil, movimenta hoje, a gente está em primeiro lugar no número de faturamento no Latam, né, que é a região da América Latina, que a gente movimenta 2,3 bilhões por ano. Isso são os números atuais, são os números do 2020 para 2021. Teve uma mudança aí por causa do que está acontecendo, do que está acontecendo quanto à pandemia e tudo mais. Então, esses números eles subiram bastante, estouraram algumas projeções. A gente é o 12º no mercado mundial, mas isso em faturamento. Quanto a número de jogadores, se eu não me engano, que me faltou agora colocar aqui no slide, mas a gente acha que é o terceiro, se eu não me engano. Terceiro? Algo assim. Eu sei que o Brasil... 12º, isso. O terceiro, acho que enfim, em algumas regiões. O lance, o que eu quero dizer é exatamente isso, o quão grande é o mercado de jogos, o que eles movimentam, né?
Então, por exemplo, no próximo slide a gente pode ver o número de empresas no Brasil, a projeção, esses são os números de 2018, né? Falta um pouco atualizar, sempre rolam as atualizações, mas só para ver como que foi o crescimento disso. Então, assim, mostra que a gente aqui consome muito jogo, mas a gente produz muito jogo também. E até isso é interessante de se olhar, exatamente olhando para o que é o mercado atualmente. Essa visão de o que é o mercado é exatamente para a gente olhar para os jogos, porque a gente vai trazer aqui um pouco de pelo menos três pontos de vista, né? A gente tem além de jogar, a gente tem outras formas de ganhar dinheiro com o jogo. E aí, Marcelo, se quiser falar um pouquinho sobre o lado de trabalhando com jogos. Pode passar. Então, quando as pessoas pensam em trabalhar com jogo, geralmente o pessoal sempre pensa em código pesado, esse tipo de coisa. Mas o jogo hoje em dia, fazer um jogo como um produto para o mercado, traz muito mais pessoas, é um processo muito mais minucioso. Tem, por exemplo, um produtor, todo jogo tem artista, muito artista, animador, produtor, inteligência de dado, que a gente chama de BI, que é a pessoa que vai pegar um bando de dados, uma sessão de jogo, e transformar esse dado em conhecimento para poder utilizar ele para melhorar o próprio jogo. Tem balanceamento, tem 1 milhão de coisas, mas as principais coisas que a gente vai citar aqui, a primeira é Engine, que é o software, é a ferramenta que você cria o jogo. Pode passar aí. Porque no mercado hoje em dia tem 3 funções principais. Uhum. Até a gente as principais áreas que falar aqui no mercado são a Unity, que é de graça, é o mais acessível, que tem mais coisa na internet. A Unity investe muito em conhecimento gratuito para todo mundo. Então, para você entrar na Unity e começar a fazer um jogo é de graça. Você consegue lançar um jogo de graça, você consegue ter aula na Unity de graça. E só quando você alcançar, tipo, $100 mil, eu acho, Sérgio, se souber, mas eu acho que é $100 mil, que quando você alcançar, aí eles começam a te taxar um royalty. Então, para você ser incentivado a começar, é muito fácil, começo. Você tem muita ferramenta à sua disposição. A segunda é Unreal. Unreal é a mais... Quando você pensa num jogo desses bem grandes, geralmente é Unreal que você pensa. Unreal, por que parece meio de graça, só que a Unreal, ela exige muito um computador muito mais caro. E essa exigência é o que faz a Unreal ser mais cara, no final das contas, porque ela também é de graça. Você também consegue entrar nela de graça, começa a aprender nela de graça. Ela até é mais fácil, ela não precisa de tanto código. Ela vem muita coisa pré-montada e ela é que faz os jogos mais complexos do mercado, jogos mais caros. Ela precisa de muita infraestrutura. Próximo é Godot. A gente chegou a falar de Godot ou a gente falou de... esses outros 4 são os que a gente considera menores, que é o Construct, Game Maker, Godot e RPG Maker 4. Esse é o 4 Alpha. Esses são caros, são mais caros, porque eles são extremamente simples. Por exemplo, o Construct vai fazer um jogo inteiro sem saber programar nada. Ele é só você entrar, você faz o que a gente chama de drag and drop, que é basicamente você pega coisas pré-montadas, tipo, inimigo vai andar e atirar, ele faz. Game Maker também, ele é mais simplificado. Godot, RPG Maker, você só precisa saber escrever o roteiro e faz o jogo sozinho. E isso tudo que a gente está falando é para mostrar o quão mais democrático ficou fazer um jogo hoje em dia. Antigamente tinha que ter um programador dedicado, tinha que ter uma equipe toda de programadores para fazer o jogo. Hoje em dia, um programador é o suficiente. E isso fez uma democratização, isso fez o cenário de jogo ser muito mais inteligente do que bater código, sabe? O que conhecimento bruto. É mais sabedoria e saber usar dados do que antigamente. Pode até passar, hein? Isso aqui, a gente também quis mostrar isso, porque como é que é o processo de criação de um jogo? Primeiro a gente conceitua, a gente faz uns sketches brutos, assim, do que a gente quer de tela, do que a gente quer de jogo, a gente vai... No papel, geralmente eu até faço isso no papel, faço um jogo de tabuleiro rápido com a ideia do jogo, e a gente vai testando, geralmente a partir onde eu entro, eu fico testando, rabiscando, pensando em ideia, às vezes eu pego e faço uma montagem no Photoshop que eu possa arrastar o boneco para sentir como é que é. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a parte de concept. Que na parte de concept, a gente começa a tentar dar vida para o jogo. A gente começa a ver o que a gente quer de tela, o que a gente quer de fluxo. E, tipo, a gente vai montando esses pequenos detalhes, assim, de sentimento do jogo.
E aí na terceira etapa entra o código, aí pode até sair, hein? Não, tem concept. Eu botei concept separado em 2, mas nessa terceira etapa a gente faz o jogo. A gente pega, senta o programador, faz animação, faz tudo, tenta fazer tudo que a gente conceitou ao longo desse tempo aqui funcionar. A gente testa, valida, bota no celular, dá para várias pessoas testarem, pega essa data de várias pessoas jogando, adquire de volta, faz o recolhimento, melhora o produto, porque no final das contas é isso, o jogo é um produto com muito design, muita inteligência colocada para ele tentar aperfeiçoar o entretenimento do usuário, manter ele mais tempo engajado e rodando, não é isso. Inclusive esse jogo, Bomba Pet Soccer, é o que eu comentei lá no início, que é o que a gente está progredindo. É um jogo bem simples, a grosso modo, a primeira versão, a gente tem um conceito que a gente usa chamado MVP, né, que é montar um produto mínimo viável para entender daquele produto. Então, às vezes a gente pula algumas etapas. Então, por exemplo, quando a gente fez esse jogo, o jogo da gotinha, que a gente fez junto com vocês, a gente falou disso. Eu fiquei brincando. Gente, o MVP já foi testado aqui na mão do meu filho de 4 anos. Eu tenho alguma coisa aqui para a gente dar de feedback. Como era uma coisa urgente, a gente já entendia algumas falhas ali que existiam no jogo. A gente tem, por exemplo, já uma projeção para uma próxima versão. Mas exatamente o que acontece é isso, né? No processo de desenvolvimento é você tentar entender como o usuário se comporta jogando aquele joguinho. Então, por isso que a gente faz esse cara que é chamado de MVP. A gente pega só qual é a mecânica principal. É mover para um lado e para o outro. Esse nosso jogo, por exemplo, ele tem essas 2 imagens, né? Que a versão da esquerda foi a primeira versão rápida que a gente fez lá na Game Jam. A segunda já um pouquinho mais refinada, que a gente deu uma avançada, posicionamento de algumas coisas e tal. E a gente agora vai fazer uma próxima versão, que aí sim vai ser a versão final, levando todos os pontos que a gente teve em consideração com muito teste. E jogo é muito isso. O jogo ele tem essa questão da eficiência. A eficiência no jogo tem um termo que é ótimo, o Marcelo que diz muito, que é o errar rápido. Né? Vai falar isso. Fazer rápido e errar rápido. E errar muito, né? Tipo assim, a ideia do jogo é que a gente não vai acertar magicamente o jogo de primeira. Então a gente faz ele sair o mais rápido possível, não sair na loja, sair para a gente conseguir jogar ele na mão, pegar o celular e poder jogar ele. A gente faz ele para ele ser ruim mesmo no início. A gente vai lançar uma loja para testar. A gente faz ele do jeito que dá na mão das pessoas e fala: o que você achou? A pessoa vira para a gente e fala: pô, tá meio ruim. Aí a gente vira e fala: provavelmente, o que tá ruim? Aí a pessoa fala: tá muito devagar. A gente pega, acelera o jogo. A gente recolhe essa data e essa é a parte que a gente fala de inteligência, sabe? A gente tenta errar muito rápido, a gente tenta em um dia, por exemplo, quando a gente faz essas game jams, a gente faz um jogo de 72 horas. No final de semana a gente senta e faz o jogo. Então, a gente tenta em 16 horas ter o jogo na mão, porque as outras 60 horas quase são só para deixar aquele jogo bom. Exatamente. E só contando muito rapidamente sobre a Game Jam em si, a experiência, a gente costuma falar que a ideia do Bomba Pet, o que é? É um jogo que simula o Pong, que é um jogo muito clássico, muito antigo, com monstrinhos jogando futebol. Em nenhuma outra situação nós chegaríamos a essa ideia, esse conceito louco, né? Então, foi uma Game Jam, que normalmente a Game Jam é disponibilizado um tema e a gente precisa desenvolver em cima desse tema, né? Então, se não fosse essa experiência, provavelmente nós nunca teríamos chegado a esse resultado e com o projeto andando como ele está hoje. E, além disso, né, no Game Jam, normalmente não é só a produção do jogo em si, mas também se discute muito, se projeta lá na hora sobre a aplicabilidade no mercado, sobre como seria um investimento, sobre como captação de usuários, né? Então, essa experiência ela é muito rica porque ela vai além do desenvolvimento em si, mas você já começa a discutir sobre como tornar ele um produto viável. Então, a experiência de mídia é muito ampla, ela não só para quem tem vontade de entrar no mercado de jogos como desenvolvedor, mas também não a parte de desenvolver, como o Marcelo falou, a pessoa não necessariamente precisa aprender a programar nada ou desenhar nada, mas o mercado de jogos ele é muito amplo, ele abre muitas margens para uma pessoa atuar dentro dele, seja com produção
ou parte de marketing, de publicação do jogo. Né? E é exatamente isso, porque essa experiência da Game Jam de network também é uma das coisas mais interessantes que você acaba acontecendo. Claro que agora, no período que a gente está, né, de pandemia, as Game Jams estavam rolando de forma online, diminui-se muito o contato, mas ainda assim, aos poucos os eventos foram se organizando, os organizadores desses eventos foram colocando as coisas em ordem de uma forma que pudessem fazer mais ligações, então palestras continuam rolando, mesa de conversa no final ou no início da Jam, mas o mais interessante desse network é exatamente isso, porque às vezes você é de uma área, foi numa outra, uma outra Jam que a gente participou, por exemplo, um dos rapazes que estava ao nosso lado, trabalhando num outro projeto, ele era professor de história e estava com um amigo que trabalhava com... E, cara, ele praticamente fez assim, idealizou o jogo sozinho. Né? Esse cara, que é professor de história, que não tinha nenhuma experiência com o jogo, nem um pouco, a gente ficou incentivando ele a sair da caixinha e, pô, cara, fala a sua ideia, fala o que você pensa. Ele tirou uma ideia mega interessante, que foi uma coisa que ele queria implementar em sala de aula para ajudar os alunos a entenderem um pouco. Por exemplo, ele fez uma ideia que era a música Construção, né? Ficava rolando assim. Isso. É mesmo. A música ficava rolando e a pessoa tinha que preencher. Foi bem divertido, foi uma experiência interativa. E é isso, assim, veio de uma pessoa de fora da área que só ele conseguiria. Talvez a gente fosse querer gamificar, ia ficar tanto aquilo de trazer a ideia do jogo para ali, que a gente não ia pensar nos outros aspectos que aquilo da experiência que podia ter. E ele já estava pensando em, pô, como que eu poderia usar isso para os meus alunos em aula, né? Então, a gente tem esse papel. Tem outros papéis, por exemplo, o papel do produtor ou do game design, que não envolvem necessariamente nada que a gente entende como. Por exemplo, a gente fala game design e a primeira coisa que vem na cabeça é um cara ou mexendo ali num Photoshop, no design da parada, né? Ou então num cara codificando. Mas, na verdade, o game design do Marcelo que é engraçado nisso, que o Marcelo é ilustrador, mas quando ele vai fazer coisa de game design, ele abre uma planilha para falar das coisas. Eu fico, sabe, um monte de cálculo matemático, um monte de coisa assim que às vezes sai dessa zona, né, a zona comum. Até falando um pouco disso, no próximo slide eu coloquei ali um pouco só para apresentar as principais áreas numa empresa. Aí você tem tamanhos diferentes de empresas, assim como qualquer outro mercado. E você tem ali algumas áreas que vão além do que acontece nesse time de desenvolvimento. Então, você tem um time de RH, você tem um time de monetização, você tem um time de back-end, de estrutura. Você tem o time de QA, que a gente fala, por exemplo, né, QA, que é o cara que testa o jogo, entendeu? Ele entra para quebrar o jogo mesmo. Ele entra ali, começa a jogar o seu jogo, tenta encontrar os erros do seu jogo, e é esse que é engraçado, porque é como eu falei, a gente faz o jogo e dá na mão de uma pessoa que o cara só vai jogar para encontrar erro. E aí é aquilo, tu fica até com raiva da pessoa, porque tu fala, pô, vou dar meu jogo pra pessoa só me diz o que tem de ruim nele. Sim, é o trabalho dele, é o papel desse cara. Né? E então, assim, existe toda essa existe a parte de marketing, claro, também a parte a parte financeira do jogo. As pessoas vão falar sobre estatística. É só para mostrar que, assim, é isso. O mercado de jogo não é só essa frente que a gente vê, né? Inclusive, muito do investimento desse tipo de empresa é na área por exemplo, de divulgação, né? Para manter as coisas um pouco mais abertas. E aí a gente queria trazer também os outros aspectos fora do produção de jogo. Né? Então a gente tem hoje, por exemplo, o mercado de esporte. E aí o Marcelo pode falar um pouco mais desse conteúdo. Porque a gente queria trazer esse papo para cá, porque é um papo que as pessoas não têm muito. Que é além de trabalhar como criando jogo, hoje em dia existe todo o mercado de trabalhar como jogador. Entendeu? Eu sei que parece loucura ganhar para jogar videogame, mas é realmente um mercado que está crescendo, que já existia, mas tem crescido, e a gente está trazendo aqui os 3 maiores exemplos
que a gente tem. O primeiro é o de esporte, todo mundo deve ter ouvido falar, que é atleta de jogo competitivo. A gente no Brasil, por exemplo, a gente é campeão de Mortal Kombat, ninguém sabe disso. Mas, tipo, o cara ganhou, sei lá, acho que $200 mil, mês passado, retrasado, jogando Mortal Kombat. A gente, LoL agora vai ter final de semana que vem o torneio mundial, que tá valendo, sei lá, acho que $2 milhões. Então, tipo, o cenário de esportes é grande, tem patrocinador, tem o time, por exemplo, do Flamengo jogando LoL, tem time, acho que tem time da Calunga no Mundial, estava no Mundial agora, foi um marketing gigantesco para a Calunga, foi um time da Calunga com, sei lá, 200 mil pessoas vendo a Calunga com um time lá chamado Calunga. E esportes é tipo, o jogador ganha muito. E é uma parada real, é uma parada que cada vez está sendo mais real. Cada vez atleta tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no Japão, que é maior, tem comercial. Tipo, o pessoal faz comercial de refrigerante com um atleta de jogo. Então, tipo, é uma coisa que está cada vez mais real. A outra parada, pode passar, hein? Que como jogador hoje em dia, o pessoal tem trabalhado muito, todo mundo deve ouvir falar, se qualquer um que tem filho já ouviu falar que quer ser youtuber. É a parada mais comum do universo. E é uma coisa real, tipo, você grava um vídeo de um gameplay, você tem um bom entrosamento, você é uma pessoa carismática. Em vez de você fazer teatro, hoje em dia o pessoal está fazendo YouTube, sabe? E jogando, Twitch, por exemplo, o pessoal que também tem feito, hoje tem ouvido falar em Twitch, em streamer. É uma parada real, você cria conteúdo de entretenimento e as pessoas consomem e você ganha por isso. Você realmente ganha um salário. A plataforma te paga. Você tem patrocinador, você tem publicidade. É que no programa de TV. E a terceira, que é a mais louca e que é a mais complexa de entender, é o que chamam de pay to earn. É uma parada que está começando agora. Parece meio loucura, parece meio ciência louca que não existe, mas é basicamente jogos que dentro deles tem sistemas que chamam de criptomoeda, com vários sistemas embutidos entrosando, e você basicamente entra com capital, geralmente é um capital até alto, mas geralmente as pessoas dividem e tal, e você ganha para jogar. Você ganha um salário para jogar. Você ganha moedinha, você troca essas moedinhas por dinheiro real. E, por exemplo, que tem explodido, esse ano principalmente tem explodido. O pessoal deve ter ouvido, talvez tenha ouvido falar em Axion, Infinity, tem até aquele outro Block Farm. E o pessoal está realmente fazendo, tem gente que está fazendo salário, está fazendo a vida, ganhando salários acima do salário mínimo, só jogando. E jogando nem para competir, jogando para, tipo, eu acordo da manhã, começo a jogar, almoço, meio-dia, volto a jogar, papapá, como trabalho. Isso é uma nova realidade entre o tipo de jogador, uma coisa totalmente nova. Uhum. E aí a gente vai para o nosso último ponto aqui, que é um ponto que a gente está meio que circulando esse tempo todo. Acho que é um ponto que a gente acha muito bacana, que é a parte de gamificação colaborando com os negócios, colaborando com, tipo, a vida, com a sociedade. Porque o que é um jogo? Tipo assim, como é que funciona a estrutura de um jogo? Gamificação é uma ciência, a gente tem estudado ela cada vez mais, que é a forma de você reter alguém através de estímulos. No final das contas é isso. O jogo é isso, é você estimular a pessoa a permanecer num ciclo através de estímulos cerebrais. Você dá um pouquinho de serotonina para a pessoa se sente desafiada, ela se sente recompensada e ela continua. Então, hoje em dia, a gente tem negócios, empresas, aplicativos, loja, mercado, que faz esse tipo de coisa. Por exemplo, antigamente, que tinha cartão de fidelidade. Cartão de fidelidade é uma tabela que, se você completar no final, você ganha um resultado. É uma forma de gamificação rústica, sabe? Acho que o Sérgio pode até falar melhor do que eu. A gente traz alguns casos aqui, alguns cases de sucesso, que a gente chama, de implementação de gamificação de empresas, um negócio. A gente pode passar bem rapidinho aqui sobre ele, só para não deixar de passar. Volkswagen fez uma ação que era em Estocolmo, que era para tentar diminuir a velocidade, né? Então, cada carro cumprisse as regras de velocidade ganharia um bilhete para um sorteio. E nesse período experimental. E só essa ação, né, só eles oferecerem algo, né, tipo assim, você se desafia, você faz ali, teve uma queda de 22%, velocidade média. Então, assim, é um sistema, de novo, é um sistema de gamificação. Uma bonificação por algo, né? Não deixa de ser. E
eles faziam esse guia também. O segundo ponto também, você traz pode passar aí, pro Pokémon GO. Aí é aquela febre, né, o Pokémon GO. Então, isso aqui foi uma coisa, até tá meio defasado já essas imagens, é uma informação de lá, 2016. Então, você vê que teve uma movimentação muito grande, você teve uma mudança cultural ali muito grande, você tinha muita gente nas ruas, você teve o impacto cultural que o Pokémon GO trouxe, por exemplo, né? Acho que vai ser difícil depois de equiparar isso em outras situações, né? Assim, foi um evento muito único quem participou daquele momento ali do Pokémon GO. Até hoje as pessoas jogam, até hoje continua existindo o jogo, mas o que ele causou ali, a comoção que ele causou no coisa já mostra também um pouco mais do potencial de um jogo, né? E aí o terceiro caso também que eu ia trazer para citar rapidamente é o Duolingo. Então ele é outro cara que tem todo um sistema de gamificação numa outra direção, que é a direção de aprendizado. Então você transforma, claro, o Duolingo é um exemplo, existem várias formas de fazer jogos educativos, mas ele traz exatamente um ponto interessante, que ele tem a gamificação desde o começo. Ele foi tá lá atrás já fazendo isso, e ele tem um potencial absurdo. De novo, forma de ganhar dinheiro deles são diversas, desde publicidade a planos. Então, assim, você consegue ver os dois aspectos, tanto o cara ali que desenvolveu, né, as pessoas que desenvolveram, as pessoas envolvidas, quanto o impacto social que isso tem. Então, imagina, você tem uma plataforma nas mãos que você está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma de forma gamificada, que esse é o ponto da nossa conversa. Às vezes, como o Marcelo falou, uma sequência de ações já é de certa forma, um jogo, né? Então você entra, se sente desafiado, faz algo, cumpre e recebe uma bonificação. Então, gamificar coisas, a gente faz isso o tempo todo. Por isso que de novo eu falo, não precisa ser da área de jogos para entender que você consegue gamificar um sistema. Pode passar nessas imagens, até devem estar meio antigas que eu tenho essa plataforma. Então, e por último eu também trouxe o Waze, porque o Waze, existe também um sistemazinho de gamificação ali dentro, com um sistema de pontuação, né? Você consegue pontuar. Pode passar, né? Direto, isso daí ainda eu dou ali. Mas o Waze, ele também tem umas coisas de customização. Pelo menos tinha, não sei como tá no tempo que a gente não sai nem de casa, né? Então, mas no geral ele também fez isso. Então, também faz isso. Então, por exemplo, esse comportamento de você dar um prêmio pro cara que não seja físico é outra coisa muito interessante que só o universo digital, né, do jogo, melhor dizendo, consegue. Que olha que coisa, você às vezes, a gente pode falar de valores aqui, o Marcelo estava conversando mais cedo sobre skin, né? Roupinha em jogo, como a galera trata, mas o valor de algumas coisas, skin de arma, skin de roupa mesmo, o jogador ele se sente satisfeito. Pensa nisso, você entra num universo, às vezes de graça, ou você paga para estar naquele universo, pode ir passando, esse é o problema. E quando você chega nele, ele te dá coisas que você não vai receber em casa, você não vai receber prêmio nenhum, mas ele te dá umas coisas digitais que você pode usar dentro desse mesmo universo. E você se sente muito satisfeito com isso, sabe? É isso. Então assim, é o mais legal de se pensar no que o poder, digamos assim, que o jogo tem, entende? Tipo, a satisfação que o jogador vai ter ao jogar, além do desafio, além do aprendizado, de tudo isso, mas é como você vai fazer isso. E aí eu acho que vindo de uma instituição como a nossa e como a de vocês, é exatamente o olhar social disso, né? Então quando a gente puxou, por exemplo, a nossa
quando a Ingrid convidou a gente a desenvolver o jogo, foi muito interessante, exatamente porque para a gente era um retorno para o social, né? A conexão com o social. Poxa, como que a gente pode ajudar a comunidade? E aí surgiu essa possibilidade. E a gente ficou muito feliz, inclusive, até de ver que depois o Henry trouxe alguns feedbacks de quantas as crianças ali interagindo. Eu até contei mais cedo, o meu filho hoje foi tomar a gotinha, né? Ele foi na clínica da família, tomou a vacina no braço, tadinho, tá lá reclamando de dor no braço, e aí ele falou da gotinha. Aí eu falei, mas e aí, o que você achou? Ele, é ruim. Aí ele não gostou, não. Falei, mas é igual do jogo, né? Ele, eu preferi no jogo. No jogo foi mais legal. Tipo, por ele ficava pegando gotinha só no jogo, mas realmente deu essa ajudada, tipo assim, ele fez a relação ali da experiência dele, né? Então, isso já é bacana, esse impacto. Se quiserem conversar um pouquinho, fazer pergunta, falar alguma coisa, dá um... Eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas... Caramba, galera, olha, primeiramente eu quero agradecer demais por tudo que vocês falaram aqui. Realmente, tipo assim, é muito legal a gente ter conhecimento de uma coisa que não é habitual pra gente. Todo mundo, quem nessa pandemia não sentou a bunda no sofá e ficou horas jogando um jogo, mas a gente não sabe o que tem por trás de tudo isso. E ver essas etapas, e ver vocês falando, as pessoas que entendem falando sobre isso, a gente fica assim, caramba, não é só sentar e jogar. Não é só sentar, abrir o joguinho e jogar. E por trás disso tem muitas outras coisas, tem dinheiro, tem alguém desenvolvendo, tem alguém pintando, tem alguém ilustrando, tem todo um processo. E é muito legal ver vocês falando sobre isso e poder aprender um pouco disso com vocês, né? E ao mesmo tempo, gente, eu queria abrir também para outros participantes da nossa sala fazerem perguntas para a equipe. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Ingrid, me ajuda a ver as mãozinhas levantadas, que eu não consigo ver daqui. Tá bom. O Marcelo pediu primeiro para perguntar, Andressa. Obrigada. Marcelo Bandeira pediu perguntar. Muito bem, tá respeitando a filhinha. Eu tô vendo um monte de mãozinha levantada no Zoom, mas eu não sei levantar a mão, entendeu? Então, tipo, eu rapidinho queria falar, mas eu estava esperando a oportunidade. Pode falar, Marcelo, pode ir. Então, primeiramente, a palestra foi muito interessante. Eu me apresentar, eu sou docente do SENAC, no curso técnico de TI, e o técnico ele se divide, né, na área de desenvolvimento e na área de infraestrutura. Então, eu aplico muito a área de infra, apesar de ser formado em análise de sistema. Então, assim, uma das questões dos meus alunos, né, que passam por mim, o primeiro desejo deles é: eu quero fazer jogo, né? Quero fazer jogo. E, tipo assim, eu acho que vocês tiraram um mixismo que eu tenho de que para o cara desenvolver um jogo, ele precisa ter uma equipe formada, roteirista, designer, o storyboard, né? E eu acho que vocês mostraram isso, que, assim, eu acho que um sozinho não deve fazer. Corrija se eu estiver errado. Mas, assim, hoje, uma equipe para desenvolver jogo, isso é real, ainda funciona? Ou vocês acham assim que uma pessoa dá conta de tudo, se o cara tiver força de vontade, né, de se desenvolver? E treinamento na área, né? Porque eu acho que, assim, o aluno hoje que entra no curso técnico de TI, ele tá focado no desenvolvimento, né? No desenvolvimento de qualquer aplicação. Aí tem um grupo que quer fazer jogo, mas quais são as ferramentas, né, que vocês indicam? É porque, assim, esse vídeo eu quero ver se eu consigo passar para eles, esse trecho, né, da palestra, junto com essas perguntas. Está com vocês aí. Posso essa bola, Sérgio? Tá, eu ia abrir só falando assim, sim, uma pessoa consegue desenvolver um jogo. Antes, eu queria falar só outra coisa, que é... Acho que para quem entra no universo de jogos, você tem como entrar com a seguinte visão, ainda mais quando você está começando bem cedo, né, novo. Ser um desenvolvedor indie
não significa que você vai ficar rico, né? Eu acho que esse que é o lance que a gente precisa. Existe essa ideia do sucesso de um jogo, né? Só queria pontuar sobre isso. É interessante você pensar que um jogo ele tem várias escalas, imagina um jogador de futebol. Você tem o cara que joga na seleção, você tem o cara que ganha milhões, e você tem o cara que joga num time de série B ou C, e ele vive bem, ele paga todas as suas contas, ele tem a família dele, vai sustentar a família dele, né? Essa pessoa. Uma jogadora de vôlei, a mesma coisa, no vôlei, ou qualquer esporte, né? Eu estou falando dessa prática. Eu gosto de fazer analogia com o esporte exatamente por quê? Porque, no primeiro momento, praticar um esporte é uma diversão. A gente vê como uma diversão. E a gente quer muito ser o próximo Ronaldinho Gaúcho. A gente quer muito ter um contrato vitalício com a Nike. A gente quer muito ser o próximo a lançar, analogia com o jogo, de lançar o próximo GTA, o próximo... né, grande jogo que vai ser eterno e vai fazer milhões pra gente. Só que a gente também pode ser o cara, o pessoal que lançou jogos que também podem fazer sucesso, e aí é a quebra, porque é por isso que eu ia falar do Henry, falar um pouco, porque aí ele vai citar um monte de jogo feito por uma pessoa só. O Henry e o Marcelo tem os jogos de uma pessoa só trabalhando. Mas você também pode ganhar um pouquinho. Então você ter ali você pode lançar um jogo de tempos em tempos. Você pode, e aí como a gente quis mostrar aqui, não só lançar um jogo por conta própria para que todo mundo vai jogar, mas trabalhar para uma empresa desenvolvendo, trabalhar para uma escola, trabalhar nessas outras frentes. Então aí agora sobre quantidade de pessoas na equipe. Aí eu gosto que eles sabem nome de jogos. Eu falo na teoria, eles sabem dizer na prática. Marcelinho aí, se quiser. A primeira coisa que eu ia falar é aquela grande máxima, sabe? Dependendo muito do escopo do que tu quer fazer. Porque é bem comum, tipo, primeira aula de pintura, alguém chega e pergunta pro professor, professor, consigo pintar o quadro? O professor fala, pô, você consegue pintar o quadro? O garoto fala, pô, beleza, e tenta pintar a Capela Sistina de primeira, assim. Primeiro quadro que vai pintar na vida é a Capela Sistina. Então, tipo, tem uma brincadeira que a gente fala em jogo, que toda vez que alguém fala, eu tenho uma ideia de um jogo, eu queria começar a fazer ele, a pessoa quer fazer um jogo online, com 1000 jogadores, combate em tempo real, que liga daqui com a China, que tem 1 milhão de coisas. Aí não dá pra fazer uma pessoa só. Mas o Sonic, por exemplo, dá pra fazer uma pessoa só. Um Sonic. Entendeu? Um RPG, um Final Fantasy, dá pra fazer uma pessoa só. Dá pra fazer milhões de jogos uma pessoa só. Só uma questão de escopo mesmo. Só uma questão de, tipo, o cara saber que, tipo, ele não é uma equipe de 1000 pessoas, que jogos que ele conhece, jogos grandes de mercado, os jogos grandes de mercado, são jogos que tem alguma equipe de 2.000 pessoas, às vezes, 3.000 pessoas. No GTA tem uma equipe, acho que 12.000 pessoas trabalhando no GTA. E as pessoas, tipo, não dá pra fazer Seria o com a caso pessoa. do Free Fire? Free Fire tem uma equipe enorme, colossal. Porque o Free Fire é um jogo, foi o que eu falei, é um jogo online, que 50 pessoas jogam ao mesmo tempo na mesma arena, e todas as pessoas do mundo todo, ao mesmo tempo, estão se atirando em tempo real, entendeu? Tipo, o nível de dificuldade vai aumentando, precisa de mais gente. Mas respondendo a pergunta do Marcelo, eu acho que a melhor jeito de começar é por esse YouTube. Se o aluno chegar, o dia que eu começo a aprender a fazer jogo, cara, entra no YouTube, tem um canal, principalmente se você quiser aprender Unity, que eu acho que é o mais legal para TI, porque a Unity usa JavaScript e C#, que são coisas que usam mais no TI. Tem um canal chamado Brackets, se não me engano, que o cara ensina tudo de fazer jogo com C# usando código utilizável em outras áreas. Então é uma ótima forma de aprender. O canal dele é meio que feito para a galera de TI começar a fazer jogo. Então acho que é um bom começo. E brincar, fazer jogo simples, sabe? A gente faz jogo de Pong até hoje. Eu acho que começar com um Pong, tipo, sempre o aluno fala, faz um Pong. O garoto vai olhar e falar, Pong, vou fazer uma semana. Tu vai dar 1 ano, o moleque vai estar lá, eu fiz um Pong, tá quase funcionando. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, que eu comecei a trabalhar com jogos, mexer, quando eu tinha 14, 15 anos. A minha vida era ir para a escola, fazer bagunça no fundão, voltar para trabalhar. Só que eu trabalhava em joguinhos muito pequenininhos, como um hobby, realmente. Eu aprendi muito no YouTube, como o Marcelo falou, vendo vídeo, tutorial, e eu participava de algumas comunidades com outras pessoas da minha idade que também desenvolviam. Então, foi muito aprendizado, muita troca de figurinha, né? Porque é justamente sobre isso.
você pode desenvolver sozinho. Tem jogos muito famosos hoje, o Serginho falou que a gente ia citar nomes, então tem caso do Undertale, Five Nights at Freddy's, várias franquias que se tornaram hoje, de pessoas desenvolvendo sozinhas ou com equipes muito pequenas. Mas chega um momento que a gente começa a ter novas ideias e tudo, que é mais inteligente você formar uma equipe, uma comunidade em volta, né? A gente não consegue abraçar o mundo. Eu sou generalista, eu trabalho pouquinho em pouquinho em cada coisa. Eu consigo desenvolver jogos pequenos e simples, mas se eu quiser inventar um projeto gigante, não adianta. Todo o conhecimento que eu tenho, eu não vou dar conta, né? E é muito mais saudável, inclusive, você trabalhar em equipe, você trocar ideias com outras pessoas, né? O Marcelo citou a melhor ferramenta possível para começar, que é a Unity. Ela é gratuita, ela é muito popular, né? Então tem muito conteúdo disponível, mas tem outras opções. Eles vão me xingar agora, porque eu vou citar o Game Maker, porque eu usava muito essa ferramenta, mas que é boa para começar, mas a Unity recomendo de cara, assim. Ela é realmente muito democrática, né? Tanto para empresas grandes, Pokémon Go, por exemplo, foi feito da Unity, que é uma ferramenta que o garoto de 14 anos consegue trabalhar em casa também, nesses projetos particulares. Então, formas de iniciar no mercado tem várias, né? O que a gente recomenda principalmente é puxar conhecimento na internet e, se possível, participar também das game jams, né? Tem muitos tutores de que participam junto, que vão acompanhar dos responsáveis e tudo mais, e é um excelente lugar para começar a criar até esses próprios contatos, próprias raízes no mercado. Eu aponto mais duas coisas que eu lembrei agora, que é outra coisa que eu vou passar para você também, Marcelo, estou botando aqui o link, é que a Unity libera todo o conhecimento de jogos dela de graça online. Eles têm uma plataforma deles, eles liberam o conhecimento lá, você pode pegar e ter aula de graça, quando você quiser, por tempo que você quiser, e é de graça. E a outra coisa que eu ia falar, que eu acho que é até bom, não é um jabá, mas é um jabá, é que a gente faz parte de um grupo do Rio de Janeiro chamado Ring, que é a União de Desenvolvedores de Jogos do Rio de Janeiro, que é como se fosse não um sindicato, mas é uma união, um networking forte, o pessoal se ajuda lá muito, pessoal realmente para se fortalecer, para todo mundo se fortalecer e começar a desenvolver jogo. Então lá eles ajudam muito, por exemplo, o pessoal de TI, lá eles vão muito, tipo, tem uma vaga de estágio aqui, pega, tá ligado? Na minha empresa. Pega. Ou tem muito voluntário que eles falam, cara, você tá precisando, quer começar a fazer jogo, tá de TI? Pô, entra na minha empresa aqui. Pega, o meu dev tá precisando de uma ajuda aqui no back-end, tu deve saber, tu bem pega. E eu vou postar aqui também um ring. Ele é um coletivo, né? Que a gente chama. Coletivo. Que exatamente ele não tem, ele não é uma, ele não chega, ele não é um sindicato nenhuma associação, porque não existe taxa, não existe nada, é uma participação totalmente gratuita, independente. As pessoas entram, eles inclusive organizam muitos eventos, né, no Rio. Fora do Rio existem outros também com outros movimentos do tipo. E é interessante exatamente porque são pessoas que já estão, às vezes, no mercado, são desenvolvedores independentes que estão ali no núcleo, outros têm contatos, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, que é a Gazeus, é uma grande empresa do Rio, e ela mesma está sempre em contato com o Ring para conversar sobre profissionais, ou sobre, tipo, na hora de fazer uma contratação, ou mesmo na participação de eventos, então patrocinar eventos. Então, o Ring é uma forma legal de você entender o mercado de jogos independentes no Rio, né? E aí, por consequência, ele acaba te apresentando todos os outros tipos de jogos, né? Além dos indies, né? Além dos independentes, também os jogos de grande porte, empresas de grande porte e tal. Beleza. Próxima pessoa. Pode. Não, Alexandra, você não chegou agora. Não adianta sorrir, não. Não adianta, não. Não tem corrupção nesse grupo. Sou eu, vamos lá. Vai você. O que eu vou falar pode ser, o assunto que eu vou abordar pode ser alguma coisa que para vocês sejam... isso aí está chovendo no molhado, né? Mas vamos lá. A gente tem pensando na parte inclusiva dos jogos,
A gente tem aí os aplicativos. O aplicativo que eu pelo menos o que eu conheço mais é o Hugo, para deficientes auditivos, né? E a minha pergunta em relação aos jogos é se existe uma plataforma específica, se vocês desenvolvem jogos específicos para deficientes auditivos. Por que a minha pergunta? Muitos jogos, a gente tem os sons, como você ganha uma recompensa, aí toca um sininho, toca uma música, pegou as moedinhas no caminho, toca o barulhinho de moeda. Enfim, coisas desse tipo. Mudou de fase, tem uma música que toca, um som de um foguete, sei lá, uma coisa assim. E como é que fica para a parte, o pessoal que é deficiente auditivo? Vocês já tiveram essa experiência de desenvolver um jogo para esse grupo com deficiência auditiva? Então, tem a gente né, falando acessibilidade de forma geral, né? Tem um rapaz que trabalha lá na empresa que trouxe essa questão para os jogos que a gente tem lá. Tem 2 pontos aí. A gente não teve ainda a experiência de desenvolver um jogo que pudesse... Você esqueceu, a gente teve uma. Qual foi? O jogo dentro do caixão, cara. Totalmente... Essa era o intuito mesmo do jogo. Do qual? Do jogo que a gente fez em homenagem ao Zé do Caixão. O jogo era todo em áudio. Ah, verdade. Não, o que eu tô dizendo é o contrário. A experiência de fazer um jogo para pessoas com deficiência, entendeu? Que, no caso, um jogo mais... E esse é um ponto interessante que até esse rapaz que estava conversando lá na empresa, ele apresentou isso pra gente, que era todo jogo, acessibilidade não significa só deficiência, deficiência, digamos, eterna. A deficiência, por exemplo, uma pessoa que é para sempre uma pessoa com uma deficiência auditiva. Você tem as pessoas que estão momentaneamente com algum problema. Uma pessoa, por exemplo, você falou do exemplo ótimo, jogos que querem te dar uma recompensa. Se ele trabalhar só com recompensa sonora, ele já perde todo mundo que está dentro do metrô jogando. Entende? Então, porque do metrô jogando sem fone, você não está nem aí para recompensa sonora, você tem que ter a recompensa visual. E isso vai amarrando cada vez mais. Então, o desafio de quem desenvolve, que faz a parte de interface, por exemplo, a UI, UX, né, a experiência do usuário, é considerar isso. Então, o cara não precisa necessariamente não ter nunca, mas ele pode ter um momento. No mercado hoje, para jogos, existe uma solução muito legal que grandes jogos estão ganhando, inclusive o The Last of Us, por exemplo, o 2, ele ganhou prêmio por causa de acessibilidade. Ele ganhou prêmios de acessibilidade. E aí, para quem conhece The Last of Us, ele é um jogo de aventura, ação, tiro, com zumbi, intenso, experiência mega, sabe, assim, uma experiência de filme, aquela coisa mega complexa, aí você fala, como é que um jogo desse ganha um prêmio de acessibilidade? Porque eles, na produção, eles pensaram em, mas e se o cara não consegue mover as duas manetes, os dois ladinhos ali do controle, se ele consegue só um? E aí ele cria... Eu não sei se ele tem coisas default... Ih, meu filho, tadinho, chorando pra caramba. Eu não sei se ele usa coisas default, mas enfim, o lance é você dá para que o jogador consiga modificar alguma coisa. Então, por exemplo, um exemplo bom para mobile, para celular, é o daltônico. Uma pessoa que é daltônica, existem espectros diferentes de daltonismo, logo você não pode tratar todo daltônico como igual, logo você tem que dar soluções diferentes para esse cara. Se o jogo é um jogo baseado em cores, ele vai ter que dar soluções que abranjam mais do que a cor. Ou que o cara consiga fazer alguma modificação rápida para que a cor tenha um contraste maior ou menor. Isso é até interessante, porque, por exemplo, quando você fala de contraste, tem isso, o contraste do jogo, ele beneficia tanto como uma pessoa que tem um problema de retina, que mesmo com óculos ela não consegue enxergar o suficiente, mas ela enxerga alguma coisa. Se tem um contraste grande, ela consegue jogar aquele jogo. Então, assim, tem esses dois lados. Existem as soluções pensadas para pessoas com essas deficiências, né, para os jogos serem mais acessíveis para essas pessoas, mas uma coisa legal de pensar é não pensa nessas pessoas como uma solução. Porque quando você, tipo assim, eu tenho que fazer porque tadinha delas. Não, mano. Essas pessoas consomem muito. Eles jogam também. Eles querem jogar. E se o seu jogo acessa eles, acessa pessoas que podem estar... Tem um exemplo que ele deu até que é tipo uma mãe com um filho. Ela é
momentaneamente, enquanto ela está, né, a mãe grávida, ela tem uma dificuldade motora. Ela não necessariamente é uma deficiente, né? Mas ela tem uma dificuldade momentânea. Ela joga um jogo e quer. O motivo da minha pergunta não foi nem na interpretação de coitadinho, não. Não é colocando essas pessoas na condição de coitadinho, não. Né? Não, claro. É porque, assim, como eu trabalhei na área bancária, eu fui indicado a fazer uma especialização em Libras para atender clientes com deficiência auditiva. Então, nós tínhamos que ter uma pessoa na área comercial de cada agência e uma pessoa na área administrativa que fosse capacitada em Libras. E me ocorreu essa pergunta porque o deficiente auditivo, o campo dele é totalmente visual, é 100% visual. Tanto que você, para conversar com ele, você tem que estar na direção do olhar dele, tem que estar de frente para ele. Ele tem que estar vendo todos os seus movimentos, sua expressão de rosto, suas mãos. Por isso que eu estou perguntando, em relação ao deficiente auditivo, especificamente, você até tocou no ponto do cara que é daltônico, que é muito importante também, mas porque eu não vejo com facilidade colocar todas as reações de um jogo visualmente, sabe? Eu, como leigo, vejo com dificuldade colocar todas as reações do jogo visualmente ali para o cara entender o que está jogando, entender que, pô, legal, consegui, ganhei, perdi, sei lá. É nesse sentido a minha pergunta. Tem uns mecanismos muito interessantes. Eu só fechar assim, os jogos, por exemplo, que eles exploram mais isso são jogos que a gente chama de hipercasuais, né? O hyper casuals. Eles são jogos que eles mais experienciam o cara no, como o Marcelo estava falando lá atrás, na serotonina o tempo todo. Tipo, eu preciso ficar te dando satisfação. Então, o jogo hipercasual é aquele jogo onde você tocar, ele tem uma explosão, onde você toca, sai confete, onde você toca... Quer dizer, ele não é só isso, claro, mas ele tem esse tipo de interação, sabe? Porque exatamente por isso que você consegue dar para ele o vibrar do celular, né? Eu estou falando do celular porque eu já totalmente estou mais executando, mas de outras formas também, o controle, o videogame também faz esse mesmo papel. Mas sim, assim, visualmente falando, e eu acho que pro visual é o desafio que é mais comum, sabe? Eu acho que o contrário é que é complicado. Existe até umas experiências de jogo, por exemplo, para pessoas com deficiências visuais, são pessoas cegas poderem jogar um jogo no celular. Tem vários jogos, tem jogos que são feitos para essas pessoas. Então, tem um jogo até que eu vi um tempo, quando eu estava conversando com os amigos, eles mandaram esse link, agora não vou lembrar qual é, mas se procurar qualquer termo, assim, vai aparecer uma lista, mas tinha um jogo que ele era exclusivo para isso. O jogo não tinha tela, não tinha interface. Você abria o jogo, era tudo preto e você jogava um jogo, uma experiência, entendeu? Então sim, os jogos eles são bem inclusivos nesse sentido. Eles conseguem alcançar bem. É isso que eu ia falar. No game design existe, até no design no geral, nem só no game design. No design em geral existe uma máxima que é: se você faz o design para a pessoa mais deficiente que você encontrar, todo mundo no caminho está sendo abrangido. Tipo, se eu faço uma colher para alguém que tem artrose, que não consegue, sabe, alguma dificuldade muito grande, uma pessoa com uma mão normal consegue usar e vai ser bom, sabe? Porque ela... Então, tipo, a gente sempre tentar esticar o máximo que a gente consegue atender esse leque de ajudar, porque todo mundo no caminho está sendo atendido igual, sabe? Você não tá, por você ajudar um deficiente auditivo, uma pessoa com uma audição não vai se prejudicar, na real, ela vai ter mais estímulos visuais. É o que o Sérgio tinha até falado. E, por exemplo, coisas que acontecem hoje em dia, porque hoje em dia tem aumentado isso nos jogos, porque os jogos têm tentado ser mais e mais inclusivos. Por exemplo, o Street Fighter. Todo mundo conhece Street Fighter. Aquele joguinho e tal, de arcade, fliperama, de todo boteco. E acontece, o Street Fighter, o novo, ele tem um modo chamado modo para cego. Você joga um jogo cego. Ah, mas os dois jogadores são cegos? Não. Se você é cego, você bota o Street Fighter modo cego. O que ele faz? Ele tira a interface gráfica do jogo, para o jogo roda mais rápido, e ele bota o metrônomo nos dois jogadores, que só o cego ouve. Quando o jogador pula, ele solta um apito. O cara sabe onde é que você está na tela. E consegue jogar. Tem um cara que jogou um campeonato agora mundial, que era cego. Colocou a clean, já jogou cego. Street Fighter, botou um fone de ouvido especial e jogou. Conseguem jogar. Auditivo é um que é mais tranquilo, porque muito jogo tem.
é um mantra muito forte em videogame você ter feedback visual, que é você conseguir, sem falar nada, a pessoa saber que é aquilo que ela tem que fazer. É um trabalho que a gente sempre investe muito. Só que, por exemplo, o que é mais difícil, que é o que você tinha falado, artrose, por exemplo, é um que é muito difícil. A pessoa que tem artrose na mão, consegue mexer meia mão. Desenvolveram controles ao longo do tempo para as pessoas conseguirem apertar todos os botões e mexer a mão. O controle do PlayStation 5 agora, ele tem um sistema de tração para uma pessoa cega saber lugares de vibração no jogo, como se fosse uma libra de vibração. Ele faz linhas de vibração, ele faz tensão, só no controle. Isso é tipo... É para onde os jogos estão indo nesse sentido. Não sei se só tem de... Esse é até legal, esse do controle, porque tem um controle que é do Xbox, né? Eles desenvolveram um controle que é bem legal, é um case muito bonito de ver, assim, que é exatamente é um controle que são só... eles são dois, como se fossem dois círculos, sim, assim, né? 2 discos. E as crianças que, por exemplo, não têm a mão, sabe? Joga só com essa partezinha aqui do braço e elas jogam perfeitamente, jogos de tiro, assim... Se você que já não tem costume de jogar, não entende como funciona um controle, quando você olha, a gente que entende como é um controle, olha aquilo e fala assim, cara, não tem ideia o que está acontecendo ali. Mas essa criança está conseguindo jogar, essa pessoa está conseguindo jogar, né? Esse ainda tem esse outro aspecto, o aspecto de criança, né? A gente brinca muito tipo, a gente olha uma criança jogando e fala, essa criança é um gênio jogando. Não, o gênio foi o cara que conseguiu botar uma criança para jogar, porque as coisas são tão intuitivas, a busca pelo ser intuitivo é tão grande, como o Marcelo falou, a busca visual já é tão grande tipo, que a gente chega numa hora legal, assim, tem algumas coisas, funções bacanas. Vou dar sequência nas perguntas, agora temos mais 2 e já fechamos, né? Acho legal, vai. E depois vem o Alexandre. Então, meninos, deu uma explosão no meu TikTok, eles vão passar a noite tentando se acalmar com tanta informação. Vou tentar fazer uma resenha de experiência de mãe, né? Vamos dizer assim, de educadora, de mãe, que eu acho que é uma coisa legal para a gente trocar. Eu não sou uma pessoa que sou adepta a jogos, inclusive, sofro de ansiedade com qualquer jogo, assistindo não, mas jogando eu não sirvo, eu dou PT. Então, eu nunca tive atração por jogos muito rápidos, porque aquilo me causa o efeito não é legal, entendeu? Então, mas de contrapartida, aí você vai ter uma filha super zen que adora jogos, né? Que são exatamente o oposto do teu comportamento. Normalmente é assim, né? A gente tem um filho exatamente o oposto do teu comportamento. Meu primeiro contato com esse mundo dos jogos, né, acompanhando o desenvolvimento da Ingrid, foi um jogo chamado Pantera Cor-de-Rosa. É um jogo extremamente cultural, aliás, o foco dele é os diferentes no mundo. Então, foi a primeira vez que eu olhei o jogo com um olhar diferente, que não deixava de ter uma certa competitividade, porque a proposta da Pantera Cor-de-Rosa naquele jogo, que eu acho que ainda existe, né, Ingrid? Era desvendar um mistério, que ela era o Sherlock Holmes do jogo. Eu estava jogando emulador esses dias aí com a Rebeca. Então, e aquilo dali instiga a criança a desvendar o mistério, a clicar em várias situações para abrir chaves, abrir... Foi a primeira vez que eu vi algo parecido com o que a gente tem hoje, que é o Waze. Foi o primeiro lugar que eu vi algo que hoje a gente usa no dia a dia. Foi nesse jogo. Posteriormente, foi o Neopets. Para mim, como mãe, foram os 2 jogos assim, marco. Né? Se o Pantera Cor-de-Rosa fez a minha filha perguntar para mim, mãe, tem leite de iaque hoje? Putz, primeiro você me explica o que é iaque, depois a gente vai ver que leite é esse, que veio lá do Pantera Cor-de-Rosa. Então, ela não entendia por que ela não tinha acesso àquele tipo de leite. Né? E o Neopets, que foi a primeira vez que eu vi um jogo educar uma criança a administrar uma loja, negociar o passe do seu pet, montar uma loja, negociar a venda dos itens, conversar com pessoas em outras línguas,
mesmo aquilo sendo bem... No comecinho a gente sabia que a coisa estava bem solta, e aí eu ficava até com... Primeira vez que eu vi passar um boneco correndo atrás dela, falando com ela, eu falei, opa... Não, isso era em outro, isso era em outro. Isso era outro. E aí eu falei, não, peraí, esse negócio aí agora não vai ser jogado sem supervisão, não, vamos conversar, senta aqui. Mas, tirando essa questão, você conseguir exercitar o tal do cursinho de inglês que você paga e o seu filho só fala com os amigos na sala de aula, para mim, foi impagável os jogos. Mas eu estou fazendo esse resumo para fazer a seguinte pergunta para vocês. Obviamente que a cada jogo, um novo desafio, a equipe, que hoje é 3, deve se desdobrar em não sei quantos, né? De acordo com a demanda. E a pergunta que eu faço a vocês, se o exemplo for de vocês ou de uma equipe que vocês tenham observado o desenvolvimento, qual foi a colaboração de um profissional fora da área de vocês mais incrível que vocês viram ser convidado a ajudar na elaboração de um jogo? Porque, no caso de vocês, teve uma profissional de psicomotricidade. Quem vocês olharam e falaram, caramba, tiveram que chamar um cara especialista em... que eu não imaginava que fosse necessário ser demandado para esse projeto. Já teve essa experiência? Vocês já passaram por isso? Acho que é unânime, eu consigo olhar na cara do Marcelo pensando no Rogério. Eu vi o Marcelo se coçando ali. Eu consigo olhar na cara do Marcelo ele querendo falar do Rogério agora, assim. Que E nunca suspeita, né, cara? Porque o Marcelo... Então, fala tu, Marcelo, qual que foi a do Rogério? O que a gente passou foi o seguinte. Pessoas que não conhecem os jogos nunca vão chutar isso, mas é basicamente o seguinte: a gente estava fazendo uma Game Jam, que a gente ficar 72 horas num prédio fazendo o jogo, e aí um amigo nosso, que é inclusive alto assim, no desenvolvimento do Rio, ele ia poder participar porque ele estava como jurado. Aí falou, pô, eu tenho um amigo que vocês precisam conhecer, cara, vocês fazem jogo bem, ele tá vindo aí, vai ser irado. A gente, pô, maneiro, o que ele faz? Então, ele é tecladista de jazz. Aí a gente... Pô, maneiro. Né? Traz aí, cara. Time, né? Chegou. Caraca, aí a gente começou a botar. Aí a gente pegou o jogo todo e falou: não, a gente agora tem um tecladista na equipe. Vamos botar música no jogo todo. O jogo tudo vai ter música. E o jogo ficou tipo assim. Esse jogo não saiu, na real, mas o outro jogo que a gente fez com ele que saiu, pô, é quase um soul bass vivo, assim, sabe? Tipo, entrada de filme do Kubrick, aquele chipzinho de jazz, musiquinha, pianinho. Pô, maravilhoso, assim. Outros cases que eu conheço, assim, de cenário, eu ia falar até do pessoal de história, que entra. Professor sempre entra em jogo. Sempre tem... Vive e mexe um professor num jogo. Sempre acontece. O jogo que eu tô trabalhando agora... O professor que eu tô jogando agora, o jogo que eu tô fazendo agora tem indígena, especialista em cultura indígena apagada, esquecida, porque a gente está fazendo um jogo sobre Tupinambá, e Tupinambá foi uma tribo que foi extinta, e então que a gente tem é só relato, então a gente precisa de um historiador indígena para saber o que acontecia naquela época. Casos tipo assim de estúdio grande. Cara, esqueci agora o nome do cara, que fez pela Labirinto do Fauno, o diretor, o Guilherme Del Toro. Ele colaborou num jogo. Guilherme Del Toro, esse homem que me traumatizou. E esse jogo foi traumatizante, assim. Foi tipo, ninguém conseguia jogar o jogo. De tão assustador que o jogo era, e foi tipo a melhor experiência de terror ever. As pessoas veem um filme hoje de terror e falam, não, tu quer ver se tu jogar o jogo do Guilherme Del Toro, cara. Isso aí é tranquilo. Ninguém joga, tipo assim, as pessoas só falam, assim, jogam de vez em quando, mas tipo, não, terror desgraçado. O cara é um gênio do terror, pegou aquela ideia dele cinematográfica de terror. Pegou aquela ideia cinematográfica dele de terror, botou na mão do desenvolvedor, foram fazendo junto, ficou absurdo, assim, surreal o jogo. Teve Flower, que foi feito por um dos caras que fez, era um psicólogo também de vez em quando aparece em jogo. E deixa eu pensar em mais algum case. Inclusive psicólogos, né? Não, tem rapidinho, tem o Kerbal Space Project, né? Kerbal, que ele tem engenheiros reais trabalhando nele, que ele é um simulador de exploração espacial.
né? Engenheiro aeroespaciais trabalhando no jogo, né? Tem outros jogos também, simuladores de engenharia, né? Tem outros também. E, só complementando, tem outros profissionais que a gente nem espera que sejam necessários, né? Porque, algum tempo atrás, eu trabalhava numa editora, né? E a gente já conversava sobre produzir um game para eles. Hoje a gente está desenvolvendo esse jogo, mas na época a gente já tinha algumas ideias de tudo como fazer, até que a gente conversou com um especialista em LGPD. E, gente, vocês não podem coletar esses dados de uma criança, né? Se vocês lançam esse jogo, amanhã tá todo mundo no Chile, né? Na cadeia. Então, assistência jurídica, a advocacia é extremamente necessária, dependendo do público que você está acessando, né? Super bem lembrado, com certeza. Não, eu fico imaginando, assim, não tem, enfim, não tem fim, né? Chamar aí um Malabares do Circo de Soleil, aprender a jogar com o dedo do pé, imagino, enfim, um inferno de ideias, né? O exemplo mais clássico. Ela A Ingrid estilista, ela fala que ela acha que todo jogo tinha que ter um estilista para fazer as roupas do jogo, porque ela acha que o jogo assim, geralmente é muito ruim. Outro exemplo muito clássico também é o Prince of Persia, que é um jogo bem antigo, né? Eu conheço muito. O único jogo que eu entendi na vida, que eu vi que era minha cara, Prince of Persia. Nunca mais vi esse jogo. Ele existe. E o original, como é que foi feita a animação? Como é que foi feita a animação do personagem, né? O desenvolvedor, ele filmou o irmão dele mais novo, que era atleta, se não me engano, né? Ele correndo, pulando, né? Ele registrou a anatomia do irmão dele com esses movimentos para desenvolver dentro do jogo. E o garoto não é desenvolvedor, não é animador. Gente, essa eu preciso dividir com vocês. Eu administrava uma empresa, uma indústria não, né? Na verdade era beneficiamento de mármores e granitos. E a empresa, ela é colada na comunidade do Jacaré. E aí, assim, jogo era uma coisa muito difícil na época, né? Até para você ter acesso ao computador, imagina, nunca, né? Você tinha que ser o cara, para você encostar no teclado. E o Prince of Persia, ele era muito lento, né? Então, os funcionários da empresa que eu trabalhava, eles ficavam esperando a hora do almoço chegar, que era a hora que o dono da empresa era um cara de TI, então ele liberava a gente na hora do almoço para jogar. Só que só podia jogar quem sabia, quem não estragava o equipamento. Vamos resumir a história, né? Então, havia um concurso de quem imitava o príncipe andando na hora do almoço. Imagina um monte de peão fazendo aquele movimento, e a gente premiava eles, entendeu? Porque eu imagino assim, eu vejo vocês jogando Minecraft, por exemplo, que teoricamente a visualização é péssima, tudo quadriculado, sem definição, né? Então, a pergunta que eu ia guardar para vocês, eu vou acabar falando. Tem gente para o jogo ruim, não tem? Tem consumidor de jogo ruim? No, ruim que eu digo assim, inacabado, que não dá em nada, que não tem fim, que nem filme? Existe um mercado inteiro sobre isso. Na verdade, um caso bem que a gente pode citar é o do Mineirinho. O que acontece? Um desenvolvedor brasileiro, ele desenvolveu um jogo, era um merchandising de um restaurante ali em Itaguaí, inclusive eu quero ir um dia. E esse jogo ele foi muito mal recebido porque ele foi muito mal feito. Tecnicamente o jogo era muito, muito porco, né? E muita gente criticou na época, teve até polêmica com o cara respondendo grosseria para quem comprou. Só que esse jogo, ele repercutiu muito no YouTube. Muita gente criou conteúdo sobre esse jogo. Ele estourou por ser ruim. Esse desenvolvedor hoje, ele só produz jogos ruins. Só que são jogos propositalmente ruins porque ele gera repercussão. Então, surpreendentemente, existe o mercado de jogos ruins. Eu imagino. Propositais ou não. Felipe, me manda o Prince of Persia. Mano. Versão antiga. Fiquei satisfeita com a resposta, queridos. Alexander, estou te passando a bola. Desculpa, demorei. Não, tudo bem. Primeiramente, boa noite a todos e muito obrigado pela apresentação, foi muito boa, gostei muito. E só adicionando um comentário aqui, puxando inclusive o que a Andressa falou mais cedo sobre o Free Fire. O Free Fire, inclusive, se você pegar a ideia do jogo, ele é igual a 100 milhões de outros jogos, que é basicamente colocar
uma galera ali dentro de um espaço para todo mundo matar, basicamente, e é isso. Só que o que fez o Free Fire explodir, na proporção que ele tomou agora, de estar acontecendo campeonatos, enfim, a galera ganhando dinheiro com isso, é justamente como ele é acessível, né? Porque é um jogo que ele é tão simples, ele tem uma configuração tão simples que ele roda em absolutamente qualquer celular. E se todo mundo tem um celular, qualquer um pode baixar o Free Fire e jogar. É uma experiência fácil, simples, não é nada complexo o jogo. E ele tem uma ideia, uma lógica interna ali bem fácil de você entender para jogar e chegar até o final. Então, assim, é compreensível a gente entender que, por mais que seja um jogo muito básico, muito simples, igual a vários outros, ele foi muito acessível e teve uma repercussão enorme aqui no Brasil. Então, enfim, é só esse comentário que eu queria adicionar. Alexandre, que também pelo fato do squad, né? Porque eu lembro que assim que lançou, eu virava a noite acordada para entrava com mais 3 amigos, que entrava todo mundo na mesma hora e basicamente a gente ficava falando. Menina, eu virava a noite jogando Free Fire. E eram 4 pessoas, eu e mais 3, que entravam no mesmo horário e a gente passava a noite toda jogando Free Fire, basicamente falando no chat. Conversando a noite toda e jogando. O jogo era só o passatempo. O maneiro era ficar todo mundo junto falando. Quando você dá a possibilidade de todo mundo se comunicar... Quando você dá a possibilidade de todo mundo se comunicar dentro do jogo, parece que ele fica muito mais interessante, mais interativo ali, com certeza empolga mais. E Alexander, tem jogo que a turma se comunica fora do jogo, porque há exemplo, aqueles joguinhos de Facebook, de repente eu olho o WhatsApp para minha sogra assim, dei um show na sua mãe, ganhei ela no basquete. Como assim? Aí, ainda consegui vencer o Harrison, filho. Se a gente for mais para trás, no Colheita Feliz, né? E não tinha WhatsApp, por exemplo, a gente ia lá no message do Facebook e falava assim, vai lá e pode colher lá, ou então deixa eu colher lá e a gente ia se comunicando. E criava até uma comunidade para isso. Comunidade, exatamente. A sua plantação de laranja está secando. Regue. O termo é bem esse mesmo, o aspecto social dos jogos, né? Ele tem, por exemplo, durante a pandemia tiveram muitos jogos. O Among Us, por exemplo, é um jogo que estourou durante a pandemia. Ele tinha esse aspecto social muito forte. Muita gente até estava falando sobre isso, tipo, mas é um jogo tão simples, é um jogo feio, é um jogo não sei o quê. Esse jogo já tinha sido lançado há pelo menos 2 anos. Ele tem um gráfico que mostra como que foi o crescimento dele durante a pandemia. Porque era exatamente isso, ele tem um aspecto social, né? Eu até estava falando para os meninos ainda que jogam o Stardew Valley, né? Que o Henry fala que ela gosta de jogar. Stardew Valley é um jogo de tipo colheita feliz ali, só que com uma pegadinha dos Zelda. É isso, tá vendo? Então é um jogo que você basicamente cuida de uma fazenda. Ele não é um jogo violento, ele não é um jogo, sabe, é um jogo mega passivo, você joga de várias formas diferentes, é um jogo que você precisa fazer um ciclo de manhã até a noite, e à noite você tem que dormir, porque senão seu personagem desmaia. Desmaia e você perde dinheiro. E você perde dinheiro. Aí fala, e é um joguinho, você assim, foi encontrado na rua, desmaiado, você foi encontrado na rua desmaiado. E é um jogo muito bonitinho, uma visão de cima, um jogo mega, digamos, aconchegante. Ele é quão rápido você quer que ele seja, né? Exato, esse é o aspecto. Porque, por exemplo, eu jogo com o Marcelo e com os moleques num ritmo diferente, porque outros jogos, né? Jogos que você precisa escalar, aí eu jogo naquele ritmo de produtividade. É quase como um segundo trabalho. E aí eu jogando esse jogo, eu tava jogando um pouco assim. Eu queria fazer tudo que o jogo tinha, eu queria não sei o quê. E aí aconteceram 2 coisas. Uma, eu comecei a jogar com meu filho, menor, de 4 anos, e eu botava ele para dormir com esse jogo. Então ele sentava do lado e eu fazia o ciclo, porque o jogo você acorda de manhã, faz tudo que você quiser fazer e à noite você tem que dormir. Então eu jogava 2 dias de jogo, que não sei se dá pouco mais de 20 minutos, alguma coisa assim. Dá tipo e eu ia contando historinha. Uma meia hora.
Meia hora, 40 Então eu ia contando a historinha e eu fazia tudo, e no final eu falava, e agora é hora de dormir, vamos dormir, e ele ia dormir. Exatamente. Porque Quando só eu dá fui para jogar com a minha salvar filha, quando vai dormir. exatamente, você salva quando vai dormir. Quando eu fui jogar com a minha filha de 10 anos, eu já falei assim, pô, minha filha já dá pra jogar no outro ritmo aqui. Eu botei ela pra jogar comigo e eu falei, vamos jogar. Aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí uma hora ela falou assim, pô, papai, vamos comer. Começou o dia dentro do jogo, ela falou assim, vamos comer. Eu falei, pô, beleza, a gente tem que ir lá na cidade comprar comida, porque eu não tenho... Eu pensando assim, ela simplesmente pegou o personagem dela, sentou na mesa e começou a falar, que comida gostosa. Porque não tinha comida. Só que para ela estava jogando igual a gente brinca de brinquedos, lembra? Sabe? Que a gente brincava com os bonecos, a gente pegava qualquer boneco e simulava. E esse jogo ele permite esse tipo de interação. Então, assim, tem isso, né? O jogo ele tem esse aspecto, por exemplo, o jogo, um Free Fire, você tem uma missão, você tem que ganhar um time, você tem não sei o quê, aspecto social ali rolando, toda a interação, papapá. Um Stardew Valley. Não é isso. O jogo é uma outra coisa. Existe a fofoquinha das pessoas da cidade, que você vai lá descobrir o que aconteceu. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem coisas que faz a longo prazo, a curto prazo. Vieira, vai, fala isso. Fala aí, Marcelo. O que eu ia falar, inclusive, Patrícia, você falou que não gosta muito de jogo, mas na real eu argumento que na real você encontrou um jogo que você gosta. Porque, por exemplo, isso, eu e o Sérgio jogamos junto um jogo chamado Valheim. Qual é a história do jogo? A história do jogo é que a gente, cada jogador é um viking, entendeu? E a gente cai numa ilha e a gente sobrevive na ilha. Aí começou eu e o Sérgio. Sérgio, eu vou pra lá, vou pegar uma lança e vou caçar enquanto você monta uma cabana. Eu peguei uma lança, cacei um coelho, cacei um goblin, cacei um troll, matei metade da ilha, que tava batendo em tudo, fazendo armadura. Tava que nem um bicho RPG gigante armadurado. E aí, Sérgio, eu voltei pra casa. E aí, Sérgio, como é que você tá? Eu construí uma lareira e uma casa, olha, ela tem um telhado, entendeu? Aí, aí fica tudo bonitinho. Aí eu botei um tapete, eu completamente troglodita, matando, tudo que é monstro que eu tava no caminho, monstro gigante, serpente marinha. O Sérgio lá, não, porque olha, eu cavei um buraco e fiz uma piscina. Você tem razão, Marcelo, pode ser que seja isso. É engraçado como a gente se comporta, Cada né? um joga num ritmo, sabe? Vou puxar, gente, a última palavra de hoje, que é aquela eu tinha pedido a palavra, que a mãozinha já baixou, mas eu vi que você tinha pedido a palavra. Pode falar. E aí, fechamos o nosso dia de hoje. Primeiro, eu queria pedir desculpa por ter entrado tarde, Ingrid e Andresa, mas eu tive um problema aqui em casa que cheguei naquela hora que eu entrei, entendeu? Então, mas eu estou meio perdida aqui com esses termos, entendeu? Que eu só conheço esse negócio aí de Minecraft, porque o filho da empregada de Teresópolis me pediu para ganhar esse jogo. Lembra, Patrícia? Agora, você sabe o que vocês podiam fazer com esses jogos? Esse menino não aprendia no colégio nada, mas era expert nos jogos. Não tem um jeito de inventar um jogo para fazer as crianças, porque o colégio é muito chato, já dizia o meu marido, que Deus o tenha em bom lugar. Todos sabem que ele faleceu em dezembro do ano passado. Porque a escola é um porre, entendeu? Não tem como inventar uns jogos para eles desenvolverem isso, entendeu? E se interessarem mais pelo estudo, porque aquele menino ficava no telefone celular o dia inteiro, entendeu? Como é que ele pode aprender aquilo, ter acesso e inteligência para jogar? E, às vezes, eu via que ele estava conversando com outros amiguinhos e, no colégio, ele não desenvolvia. Quem vai me responder? Então, eu tenho uma notícia para você. Primeiro, eu vou falar uma coisa que a gente faz sempre. Existe um mantra nosso na Nébula que é o seguinte: quando a gente faz jogo educativo, a gente faz de vez em quando jogo educativo. Quando a gente pega, o meu mantra a gente precisa fazer que a criança não perceba que ela está jogando jogo educativo. Esse é o primeiro macete. Só que o engraçado é, para a gente fazer a criança não perceber, o adulto já não percebe há muito tempo que é um jogo educativo. Por exemplo, você quer um exemplo muito bom de um jogo educativo muito bem disfarçado? O Minecraft. Minecraft é um jogo excelente. Eu não sei nem o que é isso. Eu estou aqui na era do troglodita, entendeu? Vou te mostrar, Cléo. Quando a gente estiver junto, eu te mostro. Vou botar um outro exemplo, Marcelo, de jogo educativo. É o Little Alchemist. O Pequeno Alquimista. O meu filho mais velho, com 6 anos aqui,
ele pediu, eu vi o jogo e eu botei no meu telefone. Aí eu fiz algumas coisas, aí deixei na mão dele. Aí ele volta, pai, eu fiz uma ilha. Eu falei, tá, como é que você fez isso? Não, eu juntei isso com isso e isso. Olha lá, fez a ilha. Eu falei, caramba, hoje ele tem 98 elementos. Um jogo que é um jogo educativo, mas muita gente não se deu conta que é um jogo educativo, é Carmen Sandiego, que é um jogo onde você é um detetive que vai atrás dos bandidos, a mais icônica, a Carmen Sandiego, mas, na verdade, ele é um jogo de geografia. Porque toda a jogabilidade dele é sobre você responder questões sobre locais, sobre cidades, sobre regiões. E você jogando, você não percebe isso. Porque ele... com Carmen Sandiego. É isso. Ele é um jogo educativo, mas ele é muito divertido. Ele cumpre o papel dele de educar e ele entretém, ele é divertido, né? O próprio Minecraft, que a gente citou, é porque ele é um jogo, um fenômeno, assim, ele é muito criativo. Existem cursos hoje de tecnologia, eu não lembro qual foi o ano. No Dia das Crianças, eles disponibilizaram um módulo que era sobre como usar circuitos dentro do Minecraft, né? Eles estavam ensinando as crianças dentro do jogo, né? Tem cursos que ensinam robótica também, usando o Minecraft, o Roblox, que é outro exemplo também. Então, a gamificação para a educação mais gigantesca, muito, muito vasta, que é muito usada hoje em dia também, né? Esse sistema do Minecraft, ele me lembra muito quando a gente usava, esqueci até o nome do brinquedo, Playmobil, esqueci o nome, como era o nome daquele? Playmobil? Lego. O Lego, eu lembro, na minha juventude, os primos, cada um ganhava um kit do Lego. Na minha época, o Lego era mais incrementado do que eu vejo hoje. Hoje eu vejo mais incrementados que são espaciais. Mas imagino até que talvez eu não tenha acesso a essa informação de hoje, mas você ganhava aquilo de presente, até grandes empresas davam de presente o Lego. E aí, qual era o grande barato? Você ganhava um tabuleiro verde, normalmente vinha aquele que era o chão, que era grama, e você ganhava ou o prédio ou a casinha que tinha janela. Então, o grande barato era marcar por dentro a peça do Lego e ir para brincar com os primos para montar a grande cidade. A porrada comia, óbvio, né? Porque sempre tinha aquela peça que ia parar na casa da tia, né? Mas, assim, esse sistema de convivência que o Minecraft promove, de você interagir com o vizinho, degladiar lá com os monstros que aparecem, mas a partir de um universo que você cria, eu via muito isso no Lego. O que não havia era essa questão da perseguição, do monstro querer invadir, tananá. Mas eu vejo bem parecido, porque você cria percepção, né, de espaço, de decoração, de arquitetura, você está exercitando isso de alguma maneira, né? Essas impressões de tamanhos, eu acho isso bem interessante, né? Enfim, mas é o que a Cleo falou, é você tirar o teu universo do dia a dia, que para você está um pé no saco, e levar para dentro da linguagem que hoje é o que todo mundo está assimilando muito rápido, né? Eu acho isso realmente muito interessante. É por isso até que é importante essa entrada de outros profissionais nesse universo dos jogos, né? A gente está aqui falando do ponto de vista de desenvolvedores indies, a gente trabalha com pequenos projetos, a gente tem contato com pessoas que fazem projetos maiores, a gente conhece esse universo que a gente joga, a gente gosta de jogar, mas existe todo esse outro aspecto, inclusive até falando de um profissional, quando a gente estava falando sobre profissionais que trabalham na indústria de jogos, um profissional que tem atuado cada vez mais são os psicólogos, né? As pessoas que trabalham com psicologia, e não só no aspecto, como a gente falou, do psicólogo orientando um cuidado, mas até sobre a forma como se consome o jogo, né? Porque um jogo é interação é experiência, e, por exemplo, essa área que é a área que eu por exemplo, exerço dentro do nosso time, de UX, né, que é User Experience, né, experiência do usuário, eu sou designer, e eu estou indo para essa área, mas é um mercado onde muitos psicólogos estão atuando, porque é exatamente entender o comportamento do usuário, e daí você tentar melhorar a experiência dele ali dentro.
quanto a jogos educativos, qualquer jogo desses que a gente citou, como Minecraft, o próprio Roblox, que é um outro jogo também, eles podem ser usados como uma forma de complementar a educação. Então tem esse aspecto também. Por isso é importante. A geração de professores atuais são professores que talvez já estejam conseguindo integrar um pouco mais, exatamente porque eles tiveram a experiência de jogar, como o Marcelo falou da Carmen Sandiego lá atrás. Ele tinha citado já o Carmen Sandiego aqui no bate-papo, né, o Marcelo Bandeira. E é maneiro, porque ele é um ótimo exemplo para a geração que jogou nos anos 80, 90 ali, porque são os jogos que tinham, como o próprio Henry falou, é um jogo de geografia. E a gente não sabia, a gente estava só jogando. Esse lance de camuflar o jogo ali, às vezes é o contrário também. Não, pega um jogo. Pega o Free Fire. Tem um meme que eu adoro, que é falando sobre quanto, tipo, perguntei pro meu sobrinho quanto que era tanto dividido por tanto. E ele falou que não sabia. Aí eu perguntei para ele quantas caixas de não sei o que você precisa para fazer um escudo de não sei o que lá. Aí o moleque lá respondia na lata. Ele falou, ó, Paulo Freire na veia isso, entendeu? Tipo, não tem nada mais. Tem mais nada. Quantas potes pequenas você precisa para encher o escudo no Fortnite? Eu lembro dessa pergunta. No Fortnite, é o Fortnite. O Carmen Sandiego original, ele inclusive, ele vinha com um mapa e um livreto. Então, tipo assim, como você tinha que andar com o Carmen Sandiego por 3 pistas, e uma delas falava assim, eu vi Carmen Sandiego indo, vestindo uma camisa verde e amarela. Aí tu, peraí. Aí tu ia no manual para tu achar alguma coisa verde e amarela. Aí tu encontrava um monte de bandeira. Eu vi Carmen Sandiego pegando o avião com as cores tal. Aí você ia na cartelinha ver o que poderia ser. Aí você viajava. Mas o Carmen Sandiego original do Mega Drive, do Master System, vinha com um livro e era geografia. Tipo, naquela época eu sabia todas as bandeiras por jogar Carmen Sandiego. Galera, olha só. Eu tô achando super interessante o bate-papo e tal, mas a gente vai apresentar agora o nosso certificado para a equipe maravilhosa que nos deu a oportunidade de ouvir, de falar conosco essa noite. Foi muito interessante. Vocês enriqueceram muito o nosso encontro de hoje. Com o certificado vem o final da nossa reunião e o encerramento da gravação. Eu quero agradecer muito a presença de todos, desejar uma ótima noite para todos vocês, uma ótima semana, e agradecer a oportunidade de estar com o nosso Rotary Padrinho, mais uma vez, e a presença de cada um de vocês, aos nossos palestrantes, que foi top demais, e todos os nossos convidados. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente vai encerrar a gravação, mas o companheirismo vai permanecer, né? Vocês podem ficar à vontade, vocês podem continuar compartilhando. Só vamos mesmo encerrar a reunião e a gravação, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Beleza.